Então, o primeiro capítulo do livro Novas Essências do Pensamento da Unificação, ele tem esse título, Teoria da Imagem Original. Basicamente, aqui já cabe uma explicação. Por que teoria da imagem original? O objetivo desse capítulo é falar especificamente sobre Deus, né? Mas não no sentido teológico, procurando dar explicações e características que já são conhecidas pelas religiões, como quando a gente se refere a Deus, normalmente vem na nossa mente do cristão tradicional, né, de todas as religiões, de uma forma geral, onipotência, onipresença, bondade, amor, verdade. Não, o que esse capítulo pretende é fazer uma análise, por isso eu já vou lendo ali, vamos explicar. A teoria que se refere aos atributos de Deus no pensamento de unificação, é chamado a teoria da imagem original, ou seja, nós vamos estudar atributos mais plausíveis, né? Eu ia falar palpáveis, mais tangíveis, talvez, né? Para que a gente possa realmente compreender a funcionalidade de Deus, né? O aspecto de forma de Deus, e assim compreender, obviamente, o pensamento da unificação na sequência vai falar no segundo capítulo sobre ontologia, ou seja, o estudo de todos os demais seres da criação, tirando o homem de lado, porque o terceiro capítulo é todo ele dedicado ao ser humano, por isso ele se chama Teoria da Natureza Humana Original. Beleza? Então vamos lá. Imagem original. Esse é o termo que a gente vai discutir, começar a discutir hoje, tá bom? Significa, então, os atributos de Deus, que é o ser causal. Os atributos de Deus consistem de forma e também de função, incluindo natureza, caráter, capacidade e etc. Nós chamamos o primeiro aspecto, o aspecto que a gente mencionou ali, forma de imagem divina. E o último aspecto, o aspecto função, aspecto que nós chamamos caráter divino. Nas religiões históricas, como eu já mencionei, tais como o cristianismo, o islamismo e assim por diante, os atributos de Deus são expressos de várias formas. Onisciência, onipotência, onipresença, bem supremo, beleza suprema, verdade suprema, retidão, amor, criatividade e assim por diante. Então, se vocês analisarem, normalmente todas as religiões têm essa conceituação sobre Deus. Parece uma coisa assim muito grandiosa, uma conceituação muito profunda, mas se vocês forem pensar bem, elas são muito genéricas. Na verdade, de fato, você não encontra em nenhuma dessas características relacionadas nesse parágrafo aí, atributos, características. Não tem. Ali tem valores e virtudes. Mas de onde vêm esses valores? Então, por exemplo, você fala ali, onisciência. Onisciência é um atributo? É uma característica de Deus? Não. Né? É uma virtude, é uma qualidade, mas de onde surge? Como é que se forma essa capacidade de Deus de saber tudo? Ou a onipotência, ou assim por diante, todas as outras características. Entende que, na verdade, o pensamento da unificação, quando ele define, quando ele se propõe a estudar essa teoria da imagem original, ele vai muito mais a fundo, ele é muito mais específico quando ele se determina a definir ou pontuar, discutir atributos, características de Deus. Beleza? Tá claro aí? Então vamos lá, vamos avançar para a próxima tela. O pensamento de unificação certamente afirma características como estas, sendo incluídas também entre os atributos de Deus. Na verdade, seriam como consequências, como produtos ou resultados da manifestação dos atributos que nós vamos vir a estudar na sequência, tá bom? Contudo, não podemos resolver problemas reais de forma fundamental, nos limitando a esta maneira tradicional de entender os atributos de Deus. Por isso, o pensamento de unificação, então, considera tais atributos como aqueles mencionados como pertencendo ao caráter divino de Deus. Entretanto, um aspecto mais importante dos atributos de Deus é a imagem divina. Então, eu tenho os gráficos ali, eu montei os gráficos, porque quando você pega, certamente cada um dos senhores aí, quando foram estudar, ou se propuseram a ler o pensamento da unificação, a gente começa a ler e é um livro denso, grosso, é muito texto, poucas imagens, então você fica pensando assim, é complicado, é difícil, sem ter alguém que nos ajude, que nos pegue pela mão ali, é complicado. Então eu vou agregar algumas imagens para ajudar no raciocínio e na explicação
daquilo que a gente está lendo. Então, fiquem tranquilos, não vai ser só uma leitura morosa e cansativa, não. Tem uns gráficos, e eu tenho certeza que eu vou instigar algumas questões que a maioria dos senhores, ao estudarem no princípio divino ou na Bíblia, talvez tenham passado despercebidos. O pensamento da unificação, ele vai um pouquinho mais a fundo nesses pontos, beleza? Então, vamos lá. Então, entretanto, né, ele já falou ali, a imagem divina consiste de características duais, como está lá explicado no princípio divino. Então, né, não vou me estender nisso daí. Somente através de um entendimento correto e pleno da imagem divina, como também do caráter divino, seremos capazes de resolver de forma fundamental os problemas da vida humana, da sociedade, da história e do mundo. Então, vamos lá, começar com uma leitura e um gráfico aí. Espera, deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. A imagem divina de Deus no pensamento de unificação se refere às características de Sun San e Hyun San, Yang, Yin e das imagens individuais. Parênteses aqui. Então, provavelmente nas outras telas, quando eu estava lendo e falando ali sobre imagem divina e caráter divino, talvez os senhores devem ter pensado assim, tá? Ele está falando daquelas características duais que a gente lê lá no princípio divino, na parte do princípio da criação, quando fala lá de caráter interno e forma externa, não é? Foi isso que vocês pensaram? A maioria das pessoas pensa. E eu tenho uma má notícia, mas é equivocado. Na verdade, esses aspectos de caráter interno e forma externa, eles já são subprodutos da primeira dualidade de Deus, que está aí, ó. Vocês olhem ali. Eu vou mexer o mouse. Quando eu mexo o mouse aqui, aparece na tela para vocês? Aparece, tá? Beleza, obrigado aí. Então, vamos lá. Então, olha, nesse desenho aqui, eu coloquei de uma forma esquemática e representativa aquilo que a gente mencionou até agora na leitura. Deus é um ser, né? A estrutura da imagem original é uma estrutura constituída dessa dualidade. Caráter divino, ok? E imagem divina. E você aí deve ter pensado, então o Marcos está falando que caráter divino, aí no pensamento da unificação, deve ser aquilo que a gente fala no princípio divino, caráter interno, né? É, mais ou menos, não é bem assim, não. Por quê? O caráter divino, de acordo com o pensamento da unificação, ele é mais o âmago de Deus, é ali onde a gente vai estar encontrando atributos que nós definimos, até o princípio divino menciona coração, logos e criatividade, ok? A imagem divina é onde estão os aspectos, as características, que a gente vai falar um pouco sobre algumas delas hoje, sem querer se estender muito, né? A Maitê só me deu 3 horas e meia, então acho que não vou poder avançar muito, né, Maitê? Mas é na imagem divina que você vai encontrar esses atributos. Sun San e Hyun San. Yang, Yin, imagens individuais. Normalmente, na nossa tradução ali do português, a gente coloca Sun San como caráter interno e Hyun San como forma externa. Aí você põe a mão na cabeça e fala, rapaz, então eu estava entendendo tudo errado? Não é que você estava entendendo tudo errado. O princípio divino, ele carrega uma linguagem mais teológica, primeiro ponto. Segundo ponto, o princípio divino, ele se concentra em dar uma ideia sobre Deus e, principalmente, a nossa ênfase, quando a gente dá conferência do princípio divino, é explicar o ideal da criação, o propósito da criação, é ali que a gente se delonga, né? 3 bênçãos, os 3 estágios, a lei da responsabilidade. Por quê? Depois do 2º capítulo em diante é só problema, né? Tem a queda e depois a restauração e todas as circunstâncias que advêm da perda do ideal. O pensamento da unificação, ele não se preocupa em discutir queda e salvação, ok? Ele se preocupa em explicar para a gente o original. Por isso, o 1º capítulo se chama Teoria da Imagem Original. No 3º capítulo, quando ele vai falar do homem, ele fala da natureza humana original. Até vai comentar que tem uns probleminhas e tal, mas o foco não é esse, entendeu? Então aí, quando eu estou dizendo, voltando ao tema que eu estava falando ali, né, mexendo o mouse ali, Sun San e Hyun San, eles são atributos duais da imagem divina, que é o aspecto forma de Deus. Enquanto o caráter divino é o atributo ou o aspecto ou a característica
função de Deus. Beleza? Né? A gente poderia dizer que é o duplo F, né? É função, caráter divino, e forma, imagem divina. Beleza? Por isso eu fiz questão de botar essa parte aqui, me delongar um pouquinho, para já abrir margem para vocês pensarem, porque as nossas discussões ao longo dos estudos do pensamento da unificação vão demandar um entendimento muito claro disso que eu estou falando agora. Se você não pegar esse macete aqui, que eu fiz esquematicamente do conteúdo do pensamento da unificação, depois você vai passar para os próximos capítulos. Eu fico imaginando, por exemplo, a pessoa resolve pegar o pensamento da unificação e já de antemão pular lá para o terceiro capítulo e começar a estudar a natureza humana original. Rapaz, confunde a cabeça. É pior, não faça isso, não recomendo, porque o pensamento da unificação se delonga nessa parte inicial aqui, exatamente para começar a estabelecer paradigmas, parâmetros, linha de pensamento em cima da qual você depois vai passar a compreender mais claramente a natureza de todos os seres e principalmente do ser humano. Ok? Voltando então ali na leitura que eu parei logo no comecinho, abri um parênteses no primeiro ponto que eu achei ali, né? Vamos lá. O caráter divino do pensamento de unificação se refere então ao coração, como a gente fala Shinjun, logos e criatividade. E nesta teoria da imagem original, o conteúdo da imagem divina e do caráter divino será explicado na seção conteúdo da imagem original. A gente vai adentrar um pouquinho nisso daí ainda hoje, tá bom? E o relacionamento entre Sun San e Hyun San será tratado numa outra sessão que a gente não vai avançar hoje, né, chamada estrutura da imagem original. Então vamos lá, vamos pegar o primeiro que eu mencionei ali, conteúdo da imagem original. O conteúdo da imagem original se refere aos atributos de Deus. Neste tópico, o conteúdo da imagem divina, Sun San, Hyun San, Yang, Yin e as imagens individuais, e o conteúdo do caráter divino, coração, logos e criatividade, vão ser explicados em detalhe. Então, de novo, aquele esqueminha para ficar mais claro para vocês compreenderem, né? Nós falamos lá no início, você pega o pensamento da unificação, os primeiros parágrafos desse capítulo, ele fala, Deus é um ser de características duais, ele possui dois aspectos, um aspecto função, que nós chamamos caráter interno, que é o aspecto coração, logos e criatividade, e o aspecto forma, que é denominado no pensamento da unificação imagem divina, aonde nós vamos entender Sun San, Hyun San, Yang, Yin e as imagens individuais. Gente, se vocês realmente se dispuserem a estudar isso e seguir em frente, a gente seguir aqui com esse estudo, independente que um dia acabe a pandemia, a gente volte a ter possibilidade de estar presencialmente juntos, mas eu acho que vocês vão se apaixonar como eu me apaixonei por esse conteúdo, quando você começa a entender, compreender, perceber realmente como Deus funciona, como nós funcionamos, como Deus planejou, como Ele projetou, como Ele prototipou cada uma dessas imagens individuais que hoje são seres de fato criados, mas que estão já de forma essencial dentro de Deus na sua imagem divina, como um atributo, como está aí na sua tela. Beleza? Mas é só para instigar, né? Seguindo, então, agora eu vou separar, né? Vocês viram que da tela anterior ali eu mostrei o conjunto inteiro, no gráfico ali abaixo eu já peguei só a parte de baixo, porque o item que a gente definiu aqui para estudar agora dentro do pensamento da unificação é a imagem divina. Imagem divina, então, se refere ao atributo forma de Deus, tá? Não podemos ver Deus, contudo, ele tem formas definidas. Falando de uma forma mais estrita, ele tem o potencial para assumir formas definidas. Ou, né, como diz o pensamento da unificação, Deus tem determinatividade. Isso é chamado imagem divina. Imagem divina, então, constitui ou inclui, é composta de Sun San e Hyun San, Yang, Yin e as imagens individuais. Não vou avançar em tudo isso hoje, tá? Não sei se todo mundo já jantou, se não jantou, ainda está se preparando para jantar, e de repente eu começo a fazer a sua cabeça fervilhar. Não quero que ninguém perca o apetite, né? E nem fique bravo comigo, que eu estraguei o jantar da pessoa, fiz perder a novela para escutar uma coisa tão difícil. Não, não é difícil não, gente, estou brincando. Mas hoje eu me proponho a dar umas pinceladas com vocês aqui sobre Sun San e Hyun San. É o que eu me determinei a fazer hoje. Como é que nós estamos de horário aí? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque senão a hora avança, eu me entusiasmo e... ainda tenho, né, Maite? Tenho aí pelo menos uma meia hora, né?
Então vamos lá, vamos falar então agora sobre Sun San e Hyun San. Então, de novo aqui o gráfico, só para vocês não se perderem na sequência. O que a gente fez? Tiramos ali o aspecto do caráter divino, que seria o atributo, o aspecto função, aonde estão ali no âmago, coração, logos e criatividade. A gente deixou isso lá para frente, tá bom? E a gente vai se concentrar aqui então no aspecto forma, imagem divina, especificamente hoje falando de Sun San e Hyun San. Vamos avançar? Então vamos lá. Sun San e Hyun San. Deus, então, possui as características duais de Sun San e Hyun San como seus atributos. O Sun San e o Hyun San de Deus também são chamados Sun San original e Hyun San original, a fim de diferenciá-los do Sun San e Hyun San de toda a criação. Parênteses aqui. Então, o pensamento da unificação, no começo, ele vai pontuando toda uma terminologia que depois, ao longo do livro, ele vai repetir várias vezes. Então, quando você está lá no capítulo mais adiante e ouve falar Sun San, ele está falando ou de um ser específico, ou então no contexto do homem. Quando ele falar, não, então, mas lá na estrutura do Sun San original, você, opa, ele está falando em Deus, como funciona em Deus, entendeu? Então a gente vai acompanhando aí as batidinhas do pensamento de unificação, porque a gente vai seguir no estudo, a gente tem que começar a acostumar com o linguajar, com as terminologias do pensamento da unificação. Então vamos lá, né? O relacionamento, então, entre Deus e todas as coisas é de criador e criatura. Eu devia ter grifado isso daqui, mas eu já volto a explicar. Vamos seguindo. Isto é causa e efeito. Portanto, Sun San original é a raiz do aspecto intangível, funcional de todos os seres criados, enquanto que o Hyun San original, por conseguinte, é a raiz do aspecto tangível material da criação. Beleza? Tá claro aí? Eu vou voltar ali onde eu falei que eu queria grifar, mas você balançou a cabeça ali, né? Não está tão claro assim, né? Mas a gente vai destrinchando isso aos poucos. Essa questão ali, o relacionamento entre Deus e todas as coisas, é de criador e criatura. Normalmente, a gente tem o vício de achar que isso é alguma terminologia teológica, que é alguma expressão bíblica. Cara, não tem nada a ver, isso é muito científico, isso é muito estrutural, né? O ser humano, a gente diz isso no pensamento da unificação, como também diz isso no princípio divino. Se vocês leram as palavras do reverendo Samiamu, vocês devem ter encontrado isso em várias situações, onde ele coloca o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ok? Ele é a imagem e semelhança, ele é uma criatura criada à imagem do seu Criador. Então, qual é a diferença entre Deus e o homem? Está ali. Criador e criatura. O que significa isso? Um possui essas características, esses atributos, essas características que a gente está mencionando a priori, de forma essencial, né? Criando, que vai projetar isso, e todos os outros seres da criação, e nós, seres humanos, estamos dentro desse grupamento, somos a posteriori, temos esses atributos colocados, recebemos isso, então é semelhante, é exato, é igual, eu sou Deus? Não, eu sou semelhante a Deus. Deus é criador e eu sou a criatura. Tenho as mesmas características? Tenho, mas tem diferença. E a primeira, é fundamental vocês escreverem, anota isso, porque mais lá na frente a gente vai voltar nessa questão. Um dos atributos que faz essa diferença se chama tempo. O tempo, por isso que eu falei a priori e a posteriori. Mas isso sou eu que estou falando, tá? É a minha interpretação, é o meu entendimento depois de anos estudando, traduzindo, lendo esse livro várias vezes. É a minha concepção, mas isso é muito importante vocês anotarem, porque mais adiante, na sequência do estudo do pensamento da unificação, ou se vocês resolverem tentar por si só estudar o livro, isso é uma informação muito importante que vocês vão precisar para conseguir distinguir. Então, ali abaixo, um resumo daquilo que a gente mencionou aí na tela, né? Nós estamos estudando o aspecto forma, chamado imagem divina, que é composto de características duais, Sun San e Hyun San. Sun San e Hyun San, então, anota aí porque cai na prova, tá? Sun San e Hyun San são características duais, atributos duais do aspecto imagem divina de Deus, aspecto forma de Deus, ok? Aí você fica me perguntando, mas o Sun San não é a parte mais interna de Deus?
Companheiro, se você for ler lá no capítulo 3, Teoria da Natureza Humana Original, você vai descobrir que você também, cada um de nós também, o nosso Sun-San, não é a nossa parte mais interna. Possui funções importantíssimas. São funções em relação ao corpo, mas ainda assim não é o aspecto mais interno. Beleza? Mas vamos seguir, não vamos atropelar aí não, né? Próxima tela. O relacionamento entre Deus e os seres humanos é de pais e filhos. Fomos criados à imagem de Deus de acordo com o princípio de criação, a semelhança, com Sun-San original correspondendo à mente dos seres humanos e Ryun-San original correspondendo ao seu corpo. Parênteses aqui. Criação à semelhança, nós somos semelhantes. Então, o Sun-San original, de quem eu estou falando? Deus, né? O Sun-San original, né, o Sun-San de Deus, corresponde em nós, seres humanos, à mente. Ah, mas a mente é o nosso caráter interno de acordo com o princípio divino. Falei, gente, não atropela. O princípio divino, se você ler ele com muita calma, ele vai dizer que tem coisas mais internas, porque a mente é um aspecto do ser humano que ele possui determinadas faculdades, com determinadas funções. Beleza? Mas ele não é o ponto mais central do ser humano. Beleza? E aí o Ryun-San, né, como ele menciona ali, o Ryun-San seria o aspecto do corpo, né? O Ryun-San original de Deus vai corresponder em nós, seres humanos, ao corpo. Então, Sun-San e Ryun-San, eles não estão separados, mente e corpo estão unidos. Sun-San e Ryun-San, obviamente, estão unidos. A gente só separa, entre aspas, para estudar, que nem a gente faz o princípio divino. Mente e corpo, né? São características duais do ser humano. Até parece que a mente está num lugar e o corpo está no outro. Não, eles compõem uma estrutura única, né? Mas são aspectos definidos. Um faz a função ou a característica de função e forma também. Beleza? Seguindo ali, então, isto é o que o princípio divino quer dizer quando afirma que Deus é o sujeito em quem as características duais de natureza interna, Sun-San original e forma externa original, Ryun-San original estão em harmonia. Assim, Deus é um ser com as características duais de Sun-San original e Ryun-San original unidos. Beleza? É o que eu já comentei aqui, sem se estender muito, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vamos lá. Então, a partir de um ponto de vista ontológico, ou seja, a partir do ponto de vista do ser, não de Deus agora, do ser, o conceito de imagem divina não é apenas espiritual e nem apenas material. Então, a gente não está enfatizando só um aspecto em detrimento de outro ou vice-versa. Ela pode ser descrita, ele pode ser descrito como uma teoria de unidade ou como a gente defende aqui nesse livro, teoria de unificação. Pode-se dizer que espiritualismo, na perspectiva limitada, considere somente o Sun-San original como causa do universo, não é verdade? Da mesma forma, a gente pode dizer que o materialismo, então, considera somente o aspecto Ryun-San original como a causa do universo. Vamos considerar o conteúdo de Sun-San e Ryun-San e explicá-los em mais detalhes em sequência. Mas um parênteses aqui, vamos pensar, olha o que ele falou ali. Só nesse parágrafo acho que dá para ficar uma hora aqui. Porque ele disse assim, o espiritualismo, normalmente, ele considera só o aspecto Sun-San. Qual é o aspecto Sun-San? Qual é o aspecto Sun-San de Deus? O aspecto mente, o aspecto espiritual, o aspecto transcendental? É aquilo que as religiões defendem? E o materialismo considera somente o Ryun-San original? Ou seja, o materialismo, quando diz que as coisas são formadas por átomos, partículas, que na verdade são energia vibrando numa frequência diferente, se materializando e se substancializando nos elementos básicos da existência. Está totalmente errado o que eles estão falando? Nenhum nem outro está errado. Eles estão parcialmente certos, mas no todo são limitados. Então, cabe a nós, através da teoria de unificação, juntar as duas coisas. Juntar o Sun-San original que as pessoas acreditam e o Ryun-San original que algumas pessoas acreditam, e mostrar que os dois são substanciais, reais, complementares e que formam a origem do universo. É isso que falta para a gente fazer. Mas, enfim, é só para fazer um comentário aqui. Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre Sun-San original e os seres criados. Então, olha o que eu vou fazer agora. Está ali no gráfico. Ó. O que está escrito ali é o que eu vou mostrar no gráfico. Ó. O Sun-San de Deus corresponde à mente do ser humano. Portanto, Sun-San original
é a mente de Deus e é a raiz dos aspectos intangíveis e funcionais de todos os seres criados, beleza? Basicamente, então, o que eu vou pegar agora? Dentro do aspecto forma de Deus, que nós chamamos imagem divina, eu disse que essa imagem divina possui... Eu disse não, tá? Perdão. O pensamento da unificação está dizendo. Eu só estou aqui citando, tá? Então, tem os limites com o que eu falo, porque eu não disse nada, eu não tenho essa capacidade. Mas vamos lá. O pensamento de unificação, então, ele disse que a imagem divina é constituída de características duais, Sun-San e Ryun-San. E nós vamos agora pegar esse pedacinho aqui e estudar o Sun-San original e os seres criados. Assim, o Sun-San de Deus é a causa original da mente humana, do instinto animal, da vida vegetal e do caráter físico-químico do mineral. Não vou me estender, porque isso daqui todo mundo já conhece, já deu, já assistiu, já leu essa conferência, essa parte do princípio divino. Então, tá claro? Sun-San de Deus, olha onde nós estamos. Vocês lembram que pedacinho é esse aqui, ó? Esse Sun-San de Deus aqui que ele está falando, ser a causa primária, a causa original da mente humana, é esse pedacinho aqui, voltando à tela. É esse pedacinho aqui, que junto com o Ryun-San, formam a imagem divina, que é um pedaço do aspecto total de Deus que falta ali do caráter divino. Entendeu? Aonde está a mente humana? Em outras palavras, o Sun-San de Deus é manifestado no espaço e tempo em vários níveis, formando o caráter físico-químico do mineral, vida do vegetal, instinto do animal e a mente com a sua complexidade, né, do ser humano, todos de acordo com o princípio de criação, a semelhança. O pensamento da unificação bate tanto nessa questão ao longo do livro, e eu no início ficava me perguntando por quê? Eu já decorei, eu já sei, entendi, tá bom. Não, eu não entendi, não. Criação à semelhança não significa exatamente o mesmo, não. É semelhante. É semelhante. Você vai olhar para o seu filho, para a sua filha, você vai ver semelhança com você. Mas é a mesma pessoa? Não é a mesma pessoa. Tem uma diferença. A primeira delas é tempo. Um veio antes, outro veio depois. Entendeu? Estou dando de novo a dica para vocês entenderem como é que o livro vai funcionar. Vamos avançar? Vamos lá. Sun-San original, então. Mesmo no nível mais simples da cadeia de existência, o Sun-San de Deus está lá, manifestado nos materiais inorgânicos e minerais como lei, as leis físico-químicas, como a gente já mencionou. Nas plantas, o Sun-San de Deus se manifesta como vida numa dimensão mais elevada. Recentemente, experimentos têm demonstrado que plantas possuem funções mentais capazes de reagir à mente humana, né? Mas está aí, vocês podem pesquisar, procurar, tem várias pesquisas, isso não é exclusivo nosso não, tá? Em animais, o Sun-San de Deus se manifesta de uma forma ainda mais elevada, de função mental, como o instinto, né? E hoje a gente consegue perceber, inclusive, que os animais, a gente percebe emoção. Então, esse instinto, tudo bem, você vai dizer que ele respeita e segue regras, mas ele tem emoção, ele tem vontade, ele testa limites, o que eu posso, o que eu não posso. Vários experimentos estão aí mostrando realmente essa capacidade mental dos animais, que vai, às vezes, além daquilo que a gente mesmo podia conceber, mesmo sabendo que é um instinto, que a maioria, as principais ações e atitudes dos animais são regidas por eles. Mas a gente consegue ainda hoje perceber coisas que a ciência nunca se ateve a isso, né? Hoje consegue, né? E de acordo com pesquisas, isso daí eu já falei, né? Ah, não, perdão, eu parei ali no instinto, isso, parei aqui, né? Isso, tá bom, beleza. De acordo com as pesquisas recentes de estudiosos, podemos observar que animais também possuem funções de intelecto, emoção e vontade. Eles possuem consciência como os humanos, contudo, os experimentos também mostram que eles não possuem a autoconsciência que nós, seres humanos, temos, né? Tem vários experimentos demonstrando isso. Então, vocês veem que eu grifei aqui funções de intelecto, emoção e vontade. Por quê? Vamos para a próxima tela? O Sun-San de Deus tem a dualidade de Sun-San interno e Ryun-San interno. O Sun-San interno se refere à parte funcional subjetiva e o Ryun-San interno se refere à parte objetiva. A gente vai explicar, o pensamento da unificação pretende explicar o Sun-San interno e o Ryun-San interno de Deus, tomando como referência, como analogia, um ser humano. Por quê? Porque nós somos a mais perfeita e refinada semelhança de Deus no que diz respeito aos aspectos de Sun-San interno e externo como Deus.
principalmente naquilo que a gente mencionou e eu grifei na tela anterior. Funções de intelecto, emoção e vontade. Ok? Então, só para a gente se achar de novo naqueles gráficos todos, né? Você está confuso aí, Maitê? Você comentou alguma coisa? Tá entendendo? Está todo mundo entendendo aí? Por isso eu fiz esse gráfico. Vamos de novo. Olha onde que ele está chegando no grau de subdivisão. Lembra? Falamos lá no início. Deus tem os atributos de função, que a gente descartou lá, o caráter interno, por enquanto, tá? Caráter interno, coração, logos e criatividade. E nos concentramos no aspecto forma. Nesse aspecto forma que nós chamamos imagem divina, que é o tema que a gente está discutindo, a gente está dizendo, o pensamento da unificação está dizendo, que ele é subdividido em Sunsan e Ryunsan. E aí a gente está estudando o Sunsan. E agora ele está vindo e está dizendo que o Sunsan é subdividido em Sunsan interno e Ryunsan interno. Ou seja, aquele aspecto, como ele falou nos gráficos anteriores, Sunsan original de Deus corresponde à mente humana. Não falou? Só que a gente vai dizer, então, que esse aspecto mente humana, tomando o ser humano como exemplo, ele tem funções mais internas, nós chamamos Sunsan interno, nós temos funções ou produtos, né, ainda internos, que são subprodutos ou forma dentro do Sunsan. Deu para entender? Vocês estão conseguindo acompanhar? Diz aí para mim, tá? Se não tiver, faz, eu volto tudo de novo, né? Então, não, tudo de novo é sacanagem, né? Olha a hora, né? Como é que tá a hora, Maitê? Deixa eu ver aqui como é que tá as horas aqui. Tem ainda meia hora, né? Mentira. Então, ó, vamos de novo. Sunsan, então, tomando um ser humano como exemplo. Sunsan é a mente. Dentro dessa mente, nós temos aspectos mais internos, que o pensamento da unificação denomina Sunsan interno, e dentro dessa mente nós temos alguns atributos um pouco menos internos, né? Que a gente chama Ryunsan. É por isso que ele falou ali, ó, dentro do Sunsan, nós estamos agora estudando, né, o aspecto de Sunsan interno, que ele mencionou aqui, e depois ele vai falar do Ryunsan interno. Beleza? Tá complicado nos nomes, né? Vamos ver na prática como é que funciona, então. O Sunsan interno, a parte funcional dentro do Sunsan. Ó, então vamos de novo. Voltei na tela. Estamos falando desse Sunsan dividido aqui, tá bom? Então vamos lá. Esse Sunsan que eu mostrei agora, dividido aqui. Só para vocês não se perderem onde a gente já está, tá bom? Então vamos lá. Sunsan interno, a parte funcional dentro do Sunsan, esse daqui, ó, que eu até botei em negrito. Ele começou falando dele agora. Esse Sunsan interno, o aspecto mais interno da sua mente, se refere às faculdades ou funções de intelecto, emoção e vontade. Parênteses aqui. Então, vocês conseguiram achar agora onde está dentro de você? Porque agora nós estamos tomando o ser humano por base, como ele mencionou ali. Dentro da sua mente, você tem um aspecto chamado Sunsan interno. E é ali que estão as funções de intelecto, emoção e vontade. Intelecto é a faculdade de cognição, que consiste de percepção, entendimento e razão. A emoção é a faculdade de sentir alegria, raiva, tristeza, felicidade, e a vontade é a faculdade de desejar, a intencionalidade ou a determinatividade, a determinação. Todas essas faculdades funcionam ativamente no Ryunsan interno. O Sunsan interno é a parte subjetiva do Sunsan. Ficou confuso? Tá, né? Eu estou pegando o trecho do livro, então vamos explicar numa linguagem mais simples. Dentro da sua mente, você tem um aspecto mais funcional, onde você tem lá umas maquininhas que procuram produzir determinados produtos, né? A função intelecto, a função emoção e a função vontade. O intelecto, por exemplo, ele faz esse processo. Você, no vídeo até que eu mencionei ali, tem uma situação do texto, vocês depois assistam, fica a recomendação, tem uma exemplificação bem legal. Mas ele cita a história do Isaac Newton, que estava lá sentado, olhando para a macieira, a maçã caiu no chão. Todo mundo já viu uma maçã cair no chão, mas ele percebeu que a maçã caiu e ele ficou ali pensando, por que a maçã cai? Por que ela não sai flutuando? Por que tudo que se solta cai? Então ele tentou entender, ele percebeu o evento, ficou ali analisando, refletindo e chegou à conclusão, racionalizou. Ele
buscou entendimento, especulou até que ele formulou a teoria da gravidade, que todo mundo estuda na escola. Então, percebe? E isso vai virar um conceito, não virou um conceito? Eu, você, cada um de nós estudamos isso, tivemos que decorar isso. Um professor foi lá na escola e explicou, né? E fez a fórmula, e a gente tinha que ficar fazendo cálculos, não tinha? Aonde você guardou essa informação? Sabe aonde você guardou? Você entendeu porque o professor usou o seu intelecto, fez você perceber, fez você entender e racionalizar, aí você armazenou essa informação dentro do Ryun-san interno, porque ali é onde você guarda leis, ideias, conceitos e princípios. Todas as ideias, todas as leis, os conceitos e princípios que você aprende, que você compreende através do intelecto, você guarda como uma informação que depois você vai usar novamente. Então, por exemplo, você foi na escola e aprendeu a fazer as equações mais simples, soma, subtração, depois foi avançando na escola aprendendo outras coisas que sempre voltava àquelas fórmulas anteriores básicas que você tinha que usar, porque elas estavam como leis e conceitos, princípios guardados no seu Ryun-san interno. Entendeu? Só que em Deus, aí que está o detalhe, né? Eu gosto muito que as pessoas entendam isso, por isso eu me delongo um pouco nessa explicação. Em Deus, tudo isso é a priori. Todas as leis que estão na natureza já estavam em Deus. E nós, apesar de estar na gente, mas a gente teve que observar, entender e racionalizar, para colocar isso como um conceito dentro da nossa cabeça, para guardar isso como uma lei, né? Se a gente fosse discutir a queda sobre esse aspecto aqui, eu ia explicar uma coisa fantástica, que é você misturar verdades e mentiras para construir ideias e conceitos dentro da cabeça das pessoas. O marxismo cultural faz muito isso. Trabalha exatamente aqui, ó, construindo dentro do Ryun-san. Ele mexe mais com essa função aqui, ó, emoção. Mas ele constrói dentro do Ryun-san das pessoas ideias e conceitos que elas levam como paradigma. E que para você mudar, ó, tem que gastar uma conversa, enfim. Mas para a gente não se estender, tá? Só para vocês entenderem. Ficou claro? Vamos avançar. Então, a faculdade de percepção que eu mencionei ali do intelecto se refere à capacidade de perceber objetos externos, como são refletidos pelos nossos sentidos, a gente percebe, a gente vai intuitivamente perceber isso, né? Vai chamar a nossa atenção, nós vamos buscar entender, é a capacidade de perceber, logicamente, causa e efeito, e a razão se refere à capacidade de compreender verdades universais e fazer a conceitualização. Esse processo vai jogar no seu Ryun-san interno ideias, princípios, leis e conceitos, tá bom? Seguindo aí, para a gente não se estender, essas três funções podem ser explicadas tomando como exemplo o processo de descoberta do Isaac Newton. Acho que eu nem vou ler isso daqui, né? Isso daqui eu já mencionei ali no exemplo ali, e fica a dica, vocês assistam ali o terceiro vídeo que eu botei ali na primeira tela, depois se quiserem eu volto ali e mostro para vocês qual é o vídeo, mas ele até está disponível já no site unificacionista.com, na seção de vídeos ali, eu fiz uma sessão só sobre o pensamento da unificação, tá bom? Então eu nem vou me estender nessa discussão aqui. Vamos para o Ryun-san interno. Ryun-san interno, então voltando ali só para você lembrar onde é que a gente está mexendo. Sun-san é a mente do ser humano, né? Tomando o ser humano como base. Aí dentro da mente nós temos o Sun-san interno, que é intelecto, emoção e vontade, o aspecto função da sua mente. E aí o que é o Ryun-san? Ryun-san interno se refere à parte objetiva dentro do seu Sun-san e contém elementos que têm forma. Estes importantes elementos incluem ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos. O pensamento da unificação, quando ele entra nesse tópico, ele explica bem detalhadinho cada um deles. Inclusive, no vídeo que a gente gravou, está explicando também. Eu não vou me estender aqui. Basicamente, é isso que eu comentei com vocês. O processo, pegando a função intelecto, por exemplo. Você pega um livro de matemática, né? Você lê o livro, você vai perceber, você vai entender, você vai racionalizar, sozinho ou com a ajuda de um professor. Tem gente que consegue fazer isso de forma autodidata, tem gente que tem que pegar na mão e fazer passo a passo, né? Mas, enfim, independente da velocidade de cada um, todo mundo tem faculdade de intelecto, emoção e vontade, tá bom? Não tem ninguém que não tem. Pode ter mais aptidão numa na outra, isso é normal, mas isso faz parte de uma explicação mais adiante ainda do pensamento da unificação.
Só que quando essas funções trabalham, tudo aquilo que eles produzem, que essas funções produzem, que essas faculdades produzem, é isso que está aí na tela. Os produtos do funcionamento das faculdades de intelecto, emoção e vontade são ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos. E são eles que nos balizam para que a gente continue aprendendo. E que a gente faça uma coisa que depois o pensamento da unificação vai explicar mais detalhadamente quando entrar nessa sessão, porque nós falamos lá do aspecto caráter divino, e falamos que é coração, logos e criatividade. Nós, seres humanos, também temos coração, logos e criatividade. Como é que nós criamos? Nós criamos da mesma forma como Deus cria. A gente vai aprendendo ideias, conceitos, leis e princípios e armazenando isso dentro do nosso Ryun-san interno. E aí, de repente, a gente resolve trabalhar com fabricando carro. Vamos fabricar carro? Aí eu tenho um monte de conceitos, mas eu vou respeitar princípios, leis, aerodinâmica, lei da gravidade, tração, como funciona o motor e tal. São todas as informações que eu preciso, ideias, conceitos, leis e princípios, para começar a prototipar coisas que eu quero fazer. Dá para perceber o que significa criatividade? A criatividade, ela é essa função que vai passar pelas faculdades de intelecto, emoção e vontade, usando as ideias, conceitos, leis e princípios armazenados dentro do Ryun-san interno, e vão começar a prototipar. Deus fez isso. E aí eu já estou dando uma dica para vocês do que significa imagem individual. Lembra que eu mencionei, tá, um dos tópicos dessa sessão, a imagem divina, né, o estudo da imagem divina. Quando a gente passa ali sobre Sun-san e Ryun-san, depois vamos ter que estudar Yan e Yin, e tem imagens individuais. O que são imagens individuais? As imagens individuais são os protótipos que você tem na sua mente. Até no princípio divino a gente fala sobre, quando a gente explica lá sobre como produzir alegria, um artista que tem a ideia de fazer uma obra e quando a obra está pronta, né? Alegria parcial, alegria plena, realizada, não é assim que a gente explica no princípio divino? Então, só que esses dois momentos, dentro desse estudo aqui, ele explica que a substância é o resultado da criatividade. Mas antes eu tive a ideia, eu prototipei na minha mente a imagem do que eu queria fazer. Em Deus, isso é assim também. Deus tem coração, logos, criatividade, emoção, intelecto, vontade, ideias, conceitos, leis e princípios. E ele prototipou na sua mente todos os seres criados, que de antemão, a priori, existiram na mente de Deus, e depois, a posteriori, se tornaram concretizados através do processo da criação, que eu não vou me estender aqui agora, né? Como é que nós estamos de horário, hein, Maitê? Tá quase, né? Mas eu também já estou terminando, eu não vou me estender muito aqui não, tá? Vamos para a próxima tela? Então, ó, eu não vou ler todos eles, mas ele explica cada um deles como é que se formam as ideias, tá? Como se formam as ideias, como se formam os conceitos, como se formam as leis e princípios, e os princípios matemáticos dentro do Ryun-san interno, que, na verdade, como eu expliquei de uma forma muito resumida, são os subprodutos ou os produtos do exercício das funções intelecto, emoção e vontade. Vocês perceberam também que eu me ative mais ao aspecto intelecto, né? Eu falei que são 3 funções, intelecto, emoção e vontade, mas eu me ative mais ao aspecto intelecto. Na verdade, o pensamento da unificação se atém mais ao aspecto intelecto, porque é através do intelecto que a gente produz a maioria desses 4 itens aí, né? Leis, ideias, conceitos e princípios são produzidos mais através do intelecto, porque ele tem como objetivo buscar a verdade, né? Então, o aspecto emocional, ele busca beleza. E o aspecto vontade, né, a função vontade, busca o valor do bem. Então, tanto a busca do aspecto emoção, do aspecto através da emoção, do aspecto beleza, quanto do aspecto vontade, buscando o bem, eles vão precisar ter muito sólido o entendimento e a compreensão da verdade, uma verdade muito sólida, para que tanto a beleza quanto o bem esteja
alinhado, correto, não esteja assim um pouco distorcido. Se a verdade que eu dou para o intelecto está meio não muito clara, não muito nítida, ideias, conceitos, princípios e leis podem ser distorcidos. E os resultados da busca da beleza e do bem também podem ser distorcidos. Mas aí é outro capítulo, é o capítulo 2 do princípio divino, eu já não vou discutir isso aqui não, tá bom? Beleza? Então fica aí a sugestão, assista o vídeo ou lê o livro e se quiser faz pergunta aí, tá bom? Então aí, ó, vamos lá. Para fechar, então, para ficar mais visual, eu não vou nem ler tudo que está escrito ali, basicamente o que ele está dizendo. Nós estamos falando lá do Sun Tzu original, que nós falamos que, por analogia, iríamos falar da mente humana. Nós dissemos que a mente humana tem Sun Tzu interno. Sun Tzu interno é o aspecto aonde estão as faculdades de intelecto, emoção e vontade, buscando, respectivamente, verdade, beleza e bem. E o aspecto mais externo da sua mente, o Rin-san, aonde estão os produtos do funcionamento dessas faculdades, ideias, conceitos, leis e princípios, tá bom? Só que tudo isso tem um impulso central, que a gente nem chegou perto, não arranhamos nem a superfície, que ele fala aqui no finalzinho. Tudo isso baseado no amor. Aonde está o amor? Ah, os poetas vão dizer assim, o amor é uma emoção, o amor é aquela coisa gostosa que a gente sente, né? E que às vezes se depara com um seu antônimo, um ódio. Não, desculpa, não. Emoção, o amor está muito para trás aqui, ó. Teríamos que voltar alguns gráficos para trás aqui, né, do lado esquerdo aí, onde eu estou rodando o mouse, porque amor não está aqui, ele não está dentro de uma função, faculdade do seu Sun Tzu, dentro do aspecto imagem divina. Não, ele faz parte do caráter divino. Por isso, eu tenho uma má notícia para te dizer. O seu amor não está dentro da sua mente. Ele é um aspecto muito mais interno, mais central, âmago, tanto de Deus quanto do homem, né? Se vocês observarem, está aqui, ó, nessa linha aqui, ó, intelecto, emoção e vontade, devem estar centrados no coração. E o coração nem faz parte do Sun Tzu, nem faz parte daquele subproduto, da origem desse Sun Tzu, que é a imagem divina. Ele é um atributo que está lá no caráter divino. Né? Beleza? Tá bom? Sem me estender aí, fechando aí, né? A próxima sessão seria isso daqui, ó. O Rin-san. Nós falamos da mente, e aí seria o Rin-san. Mas eu acho que tá bom aqui, eu não vou me estender nessa explicação, não. Obrigado aí, e estou aí à disposição.